Graça e paz, pessoal. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Tema da mensagem: as credenciais de Cristo. As credenciais de Cristo, virando o jogo. Nós já falamos do contexto da carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, o autor, não sabemos quem é. Ele escreve para encorajar os irmãos, para advertir os irmãos a não retrocederem na sua fé cristã, para não voltarem ao judaísmo, porque eles estavam sendo amplamente tentados, acusados, indagados a respeito da volta de Jesus ou não, e se eles tinham feito uma boa escolha em migrar, em sair do judaísmo para ir para o cristianismo, aceitar a fé cristã, aceitar Cristo Jesus. Então muitos aqui estavam abandonando a fé, estavam desanimados, estavam tristes, chateados. Então esse é o contexto. O primeiro versículo do capítulo 2 diz assim: portanto precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, senão podemos nos desviar delas. Esse foi o último verso da nossa mensagem. A outra tradução bíblica diz assim: por isso importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas, senão a gente vai se desviar dela, porque as pessoas vão nos tentar, as pessoas vão nos questionar. E se nós não estivermos bem afirmados, bem arraigados, essa fé será levada do nosso coração. Posso ouvir um amém? Então nós vamos continuar agora dentro desse contexto, a partir do capítulo 2, versículo 2, que diz assim: porque se é certo que as mensagens vindas dos anjos sempre têm se mostrado verdadeiras, e o povo tem sido sempre castigado por lhe desobedecer, que é que nos leva a pensar que podemos escapar se formos indiferentes a essa grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo? O que foi nos transmitido por aqueles que nos ouviram falar? O 4. Deus sempre tem nos mostrado que estas mensagens são verdadeiras, por meio de sinais, maravilhas e diferentes milagres, e concedendo certos dons especiais da parte do Espírito Santo àqueles que creem, de acordo com a sua vontade. O escritor aqui, o autor, ele está falando algo. Olha, é certo que Deus falou com os nossos pais. É certo que Moisés estava certo, é certo que os profetas estavam certos, mas a mensagem não era fim dali, aquilo ali era uma continuação por meio de qual viria o Messias, o Jesus, o Cristo. Só que ele está falando assim: olha, toda vez que as mensagens vinham através de sinais, milagres, através de anjos, e as pessoas desobedeciam, eles recebiam o justo castigo. Deus falava, vai para a direita que é melhor, eles iam para a esquerda. Deus falava, vai para frente, eles empacavam naquele lugar, paravam. Então Deus está falando: ei, se a mensagem que foi anunciada através de anjos teve duro castigo, imagine aquela que foi anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que faz nos pensar que não haverá condenação? Muitas vezes, porque estamos na dispensação da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, achamos que podemos fazer o que quisermos. E não podemos. Esse pensamento, ele surge de forma natural no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai combater isso em Romanos, porque muitos estavam dizendo assim, se onde superabundou o pecado a graça, então vamos pecar mais ainda para que haja mais graça. É aquela história, sabe? Já que eu pequei uma vez, eu vou pecar tudo por acúmulo e depois eu peço perdão no final de semana. Já que eu enfiei o pé na jaca, agora vai. É que sexta-feira ainda, domingo eu peço perdão, sábado eu peço perdão. Já que foi uma vez, vai duas, vai três. Depois eu peço. Esse sentimento de eu peço perdão é maligno. Aquelas indagações de Satanás que nós já trabalhamos aqui. Mas Deus conhece meu coração. É melhor fazer esse tipo de pecado do que aquele outro que é maior. Então eu faço esse aqui que é menor. A gente vai negociando. Essa vai ser a última vez, mas ninguém vai ficar sabendo. Essa foi a despedida. E nós vamos negociando. E aí ele está falando assim: ei, que faz vocês pensar que a mensagem que foi anunciada por anjos houve castigo, se por Jesus não vai ter? Mas vamos pensar aqui. O texto foi escrito pensando no quê? Dos irmãos que estavam na fé cristã e estavam pensando em retornar para o judaísmo.
voltar para onde eles estavam. Esse é o contexto. Então, quando ele está escrevendo, ele está com isso aqui em mente. Não é apenas o pecado, é apenas o retrocesso, o abandono. Porque as pessoas ouviram a mensagem de anjos e abandonaram. O que faz você pensar que se você abandonar, desistir, deixar, viver como se você não tivesse ouvido, não vai acontecer nada? Eu já vi algumas pessoas falarem esse argumento para mim: pastor, a luta está muito difícil, o inimigo está furioso. Eu vou dar um tempo de ir na igreja, porque parece que quanto mais você busca, parece que mais ele se levanta. Ah, covarde. Então quer dizer que você vai entrar em trégua com o inimigo. Primeiro, isso não é verdade, porque o inimigo odeia tanto quem está dentro quanto quem está fora. E ainda que ele atentasse mais quem está dentro, aí que você tinha que se firmar mais ainda. Algumas pessoas com essa desculpa: não, né? Orar, ir para a igreja toda vez, não, vou viver mais ou menos, que é para o inimigo ir pegar outro. Gente, em nome de Jesus, precisamos nos apegar com maior firmeza. A mensagem transmitida através de anjos, houve castigo aos desobedientes, quanto mais a mensagem que foi anunciada pelo Filho. O Filho de Deus desceu e nos anunciou a salvação. Nós podemos tomar uma posição muito firme e falar: desse caminho eu não retrocedo, eu vou me firmar, vou trazer outras pessoas e vou ensinar a fé cristã. Nós vamos ser uma bênção. É isso que tem que estar no nosso coração. É isso que tem que estar no nosso coração. Eu já brinquei aqui, eu falei assim: ser pastor de ovelha, animalzinho, é mais fácil do que ser pastor de ovelha, gente, né? Gentinho, eu ia falar. Porque a ovelhinha, ela vai longe, você dá uma laçada nela e vem arrastando. Ela pode travar nas 4 patas, vir berrando, você traz. Como que eu laço uma pessoa? Quando ainda é adolescente, eu pego até uma certa idade. Pastor, eu não estou muito animado. Desanima agora, entra no carro, vamos embora. Não sei, eu sei, vamos. Mas eu estou de chinelo, vamos assim mesmo. Agora, como que eu faço isso com um cara de 20 anos? 30. É duro. É duro. Então, em nome de Jesus, você tem que se firmar agora. Você tem que ser uma bênção agora. Amém? Outra coisa, as pessoas, adolescente, principalmente adolescente, jovem também. Eu sou muito novo, uma hora eu firmo. Não, é firmar agora. Amém? Amém? Eu tinha um pensamento na minha cabeça, vou compartilhar com vocês. Eu tocava violão, fazia aula de violão. Eu falava assim: nossa, depois de um ano fazendo aula, eu vou estar muito fera. Depois de um ano eu estava muito fera? Não. Por quê? Porque eu não praticava. Eu praticava muito pouco. Eu treinava muito pouco. O tempo não firma ninguém. O que firma é a prática. Se você achar que você vai vir aqui dentro da igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos e você vai se firmar naturalmente, não vai. Você vai ter que praticar. Praticar. Tinha dia que eu praticava 1 hora, aí eu ficava 2 dias sem praticar nada. Até hoje eu arranjo, sei umas notas, mas dá para falar: eu vou fazer um concerto, eu vou tocar. Não dá. Mesma coisa, gente, mesma coisa. Você precisa desenvolver a sua fé. Praticando. Vamos lá para o verso 5. Diz assim: e o mundo futuro, olha só, esse versículo aqui é muito punk, muito louco, uma bênção. E o mundo futuro a respeito do qual estamos falando não será dirigido por anjos. Porque em certo lugar das Escrituras alguém diz: que é o homem para que o Senhor se preocupe tanto com ele? E quem é este filho do homem para que o honre de forma tão magnificante? Porque embora o tivesse feito durante pouco tempo menos do que os anjos, agora o coroou de glória e de honra, e o colocou como responsável absoluto por tudo quanto existe. Não fica nada fora do seu domínio. Ainda não vimos tudo isso acontecer, mas vemos sim Jesus, que por um momento foi feito menor que os anjos. Presta atenção. Mas vemos sim Jesus, que por um momento foi feito menor do que os anjos, coroado agora por Deus com glória e honra, porque ele sofreu a morte por nós. Ora, pela graça de Deus, Jesus provou a morte
por todas as pessoas. Vamos entender esse texto aqui. O texto primeiro ele começa com uma indagação. Quem é o homem para que Deus se importe tanto com ele? Quem é eu? Quem é você? Ah, pastor, você não me conhece. Sou muito lindo. Ah, lindão. Eu sou um tchutchuquinho. Quem é você para que Deus se preocupe tanto com você? E a Bíblia está falando que Deus vai colocar todo o domínio, colocou e restaurará todo o domínio nas nossas mãos. E diz que Ele vai nos honrar. Tem uma outra versão que diz assim que Ele nos coroou e nós reinaremos. Seremos reis. Ou seja, posição de honra, de carinho. Isso é uma das expressões porque em Apocalipse diz que Ele é o rei dos reis. Não apenas dos reis que viveram de forma na antiguidade também, mas é um símbolo profético daquilo que seria conosco. Só que está falando que nós, por um pouco de tempo, fomos feitos menor do que os anjos. Não dá para você sair no fight com anjo. Não dá. Lá em Reis, Crônicas, vai relatar a história de um anjo que estendeu a sua mão e só em um dia matou 70 mil homens. E você vai ver diversos sinais assim na Bíblia. Não dá para a gente sair na mão com anjo. Não dá. Péssima ideia. Má ideia. Não rola. Jacó lutou com o anjo lá, mas o anjo estava de brincadeira. Se o anjo pegasse para valer, ele ia pedir pinico. Sabe? Não dá. É que nem quando a gente brinca com criancinha pequena, assim, ele começa a torcer na sobrar, a gente fala, ai, mas é migué, é brincadeira. O anjo ficou lá só enrolando com ele, só gingando com ele. Oh, deixa eu ir embora. Entendeu? Se o anjo falasse, ele estava rolando, caindo até hoje. Nós somos feitos menor do que os anjos. Mas isso aqui não está falando em questão de poder. Um dia nós não vamos lutar com os anjos, amém? Está falando apenas de uma forma simbólica de autoridade no céu. Agora o que eu quero chamar a atenção aqui. Nós somos feitos menor do que os anjos. E ponto. Quando nós pecamos lá no Jardim do Éden, na raça humana, Eva pecou, Adão pecou. Quem mais pecou depois deles? Todo mundo. Todo mundo. Não teve ninguém que Satanás tentasse. Não houve ninguém que sentiu o desejo, a cobiça na sua carne, o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Não teve ninguém que resistiu. Não teve ninguém. Nem Moisés, nem Noé. Todo mundo pecou. Por mais honestos e íntegros que a Bíblia relata sobre o caráter deles, a Bíblia também fala que todos pecaram. Então, quanto estava o placar? Todos os seres humanos que nasceram a 0. A gente não ganhava uma de Satanás. A gente não ganhava uma do inimigo. A gente não ganhava nenhuma. A gente é especialista a fazer que nem Jacó e Esaú. Jacó chegou para Esaú e falou assim, vende o seu direito da sua herança para mim em troca de um prato de lentilha. Olha que negocião. Uma fazenda com muitos servos, com muito gado, em troca de um prato de lentilha. Esaú trocou, ele vendeu. Ele falou, vamos trocar. Olha só que exagerado. Eu estou morrendo de fome agora. O que adianta eu ter tudo isso amanhã e morrer hoje de fome? Me dá esse prato, o que eu vou comer? É o que nós fazemos quando nós estamos sendo tentados pelo pecado. Nós não ponderamos no amanhã, nós não ponderamos nas consequências. Nós falamos assim, o que adianta eu ser santo, o que adianta fazer isso e ficar sentindo o que eu estou sentindo aqui? Não, dá aqui esse prato de lentilha. Eu vou comer esse negócio. E aí sim nós vendemos a bênção de Deus. O texto está falando que todos os seres humanos que foram feitos menor do que anjos, depois que caíram, depois que pecaram, não conseguiram vencer nenhuma batalha contra Satanás, contra o pecado. Todos pecaram. Mas aí a Bíblia vai dizer assim que Jesus também foi feito por pouco tempo como nós
menor do que os anjos. Ou seja, João vai dizer que o verbo se fez carne. Ele se esvazia do seu poder, ele se esvazia da sua natureza. Tanto é que a Bíblia fala que ele, por um pouco de tempo, a Bíblia está falando, também foi feito menor do que os anjos. Ou seja, igual eu, igual você. Ele nasce num lugar simples, ele sofre tudo que um ser humano poderia sofrer, nasceu num lugar desconfortável, não receberam ele no hospital, não receberam ele no hotel, ele nasceu num curral, dentro de uma manjedoura, um lugar onde os animais se alimentavam. Ele teve que fugir com 2 anos com seus pais para não ser morto, sofreu perseguição do império opressor. Quando cresceu, ele teve que passar por tudo isso que eu e você aprendeu. Teve febre quando o dente nasceu, teve dor de barriga, chorou de madrugada, teve que mamar. Já parou para pensar nisso? Tudo. Teve que aprender a falar. Só que ele viveu numa época onde não tinha sabonete, não tinha desodorante, não tinha fio dental, não tinha papel higiênico, não tinha desinfetante, não tinha vacina, não tinha um remédio. Quando ele foi crescendo, ele teve que ouvir bullying. Ah, então quer dizer que sua mãe teve você virgem. Sua mãe é santa, você nasceu do Espírito Santo. Essa Maria é muito... A sua mãe... Ele deve ter sofrido bullying também. José, José, em cada história que você acredita, Espírito Santo, José, você é muito bobo. Jesus deve ter ouvido coisas terríveis a respeito da mãe, a respeito do pai. Esqueceram Jesus. Com 12 anos foram no templo. Fica falando, porque o meu pai, porque a minha mãe. Esqueceram Jesus no templo, cara. Entendeu? E detalhe, eles só perceberam depois de um dia. Estava lá andando. Cadê Jesus? Ah, deve estar aqui andando no meio das crianças. Jesus. Ah, está por aqui. Não, Jesus não está. Já tinha passado um dia. A Bíblia fala que até eles voltarem para a cidade demorou mais 3 dias. Isso aqui ensina algo para nós. Quando a gente esquece Jesus em algum lugar, ainda que a gente lembre depois de um dia, demora 3 dias para voltar. O caminho sem Jesus é muito mais longo. A gente não pode esquecer Jesus em nenhum lugar. Agora Jesus, uma criança de 12 anos, fica 4 dias na capital do país, Jerusalém, sozinho. Você já ficou 4 dias sozinho? Esqueceram você 4 dias em algum lugar, sem comida, sem cuidado? Lá não tinha um posto policial, não tinha um orfanato, um albergue, uma assistência social. Não conseguiram mandar um recado no celular dele, um WhatsApp. Não conseguiram. Chegou lá, como que Jesus estava? Frustrado, encolhido em posição fetal, rolando, com depressão, com psicose, com complexo de inferioridade. Não, ele falou, vou passar o tempo, já que me esqueceram aqui, cadê os doutores? Senta todo mundo aí que eu vou dar uma aula de Bíblia para vocês hoje. Sentou lá e estava trocando ideia com os caras, mano. Entendeu? Para não perder tempo. Jesus passou por puberdade. Talvez a gente fale assim, pastor, eu sou bebê. Jesus morreu bebê. Eu não vou perguntar quem já beijou. Mas você já beijou, Jesus nunca beijou na boca. Os meninos têm barba, eu não tenho barba, não sei o que é isso. Eu não sei como eles faziam barba na época. Mas não é confortável que nem fazer hoje. Devia ser com um facão, velho. Entendeu? Tem loção hoje, pá. Antigamente não. Era no machado, cara. Sei lá como que eles faziam. Shampoo. Eu fui pro seminário, fiquei duro uma época, fiquei uns 30 dias sem usar shampoo e condicionador. Sabonete ficou um caquinho. Eu até dava uma economizada. Gente, meu cabelo começou a ficar duro, mais duro. Duro. Punha a mão, furava. Sem condicionador, sem shampoo. Pelo menos tinha água quente. Como que Jesus tomava banho? Água fria. Gente, outra realidade. Descarga em casa, banheiro. Eu lembro que a primeira casa que eu morei aqui em Bitinga não tinha banheiro na casa. Era um banheiro fora da casa. E como a gente trancava a casa, a gente tinha um pinico dentro de casa. E eu criança, era difícil acertar a mira. Não tinha banheiro dentro da casa de Jesus. E também não tinha pinico naquela época. Sei lá como que eles faziam, mano. Você está entendendo? Tudo que Jesus passou.
Só que a Bíblia vai dizer em Hebreus que ele passou por tudo isso, mas não pecou. Ele não pecou, ele jogou o mesmo jogo que eu e você, ele viveu as mesmas regras que eu e você, ele recebeu as mesmas cartas, só que eu e você toda hora perdia, eu e você toda hora bate a cabeça, eu e você toda hora tropeça. Jesus jogou o mesmo jogo, com as mesmas regras, com as mesmas cartas e venceu. Ele venceu. Ele foi feito por um pouco de tempo menor que os anjos, fez o que tinha que fazer e falou: ó, dá para vencer. Dá para vencer. Jesus morreu virgem. A gente tem um pânico de morrer virgem. Tem gente que não canta a música Maranata, ora vem Senhor Jesus. Uma vez eu conversei com uma pessoa: por que você não quer que Jesus venha? Ah, pastor, eu quero ter filho primeiro. Eu sei que você quer ter filho. Você quer ter filho ou você quer fazer o que tem que fazer para ter filho? Se for só ter filho, se for só para ter filho, vai lá e adota, né? Quanta criança aí precisando de um papai, de uma mamãe? Jovens. Ah, pastor, você fala isso porque você já casou. Não, eu cantava a música Maranata já antes disso. Pode vir, Senhor Jesus. Jesus, ele passou por tudo, gente, por tudo. Jesus não tinha dinheiro abastado que nem as pessoas da época. Jesus passou por tudo, amém? E é por isso que a Bíblia diz aqui no final do versículo 9, que vai dizer assim, ó, lê comigo: coroado agora por Deus com glória e honra, porque ele sofreu a morte por nós. Jesus, ele teve condição de fazer algo que nós chamamos de substituição, ou seja, ele tinha condições de me substituir a você em altura. O cordeiro, os animais que morriam no Velho Testamento, era isso, era símbolo que eles estavam morrendo pelos nossos pecados. Mas aqueles animais não podiam nos substituir à altura. Por quê? Eles não eram tentados, eles não sofriam o que a gente sofria, eles não sentiam o que nós sentíamos. Por isso que foi necessário que Jesus viesse e ele substituísse na mesma moeda, passando por tudo que nós passássemos, para que o sacrifício fosse algo que nós chamamos de equivalente. Equivalente. Vamos continuar. O 10. E esse 10 é fantástico. Olha só. E era justo e conveniente que Deus, de quem de tudo provém e por meio de quem tudo existe, permitisse que Jesus sofresse, porque ao fazê-lo, ele estava levando filhos à glória. Porquanto por meio do sofrimento, Jesus se tornou perfeito, como autor da salvação deles. Eu vou ler outra versão que diz assim, olha: porque convinha que aquele, por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzissem muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Convinha. Jesus, ele veio, gente, presta atenção. Você não faz uma viagem sabendo que você vai sofrer. Se eu chego para você e digo assim, olha, vamos para a Disney. Tá certo? Vamos para o SeaWorld. É SeaWorld que fala? Aquele negócio tem os golfinhos lá. Tudo pago. Você vai nadar com os golfinhos. Num hotel 5 estrelas, 20 dias. Você vai de primeira classe. Você vai voltar de primeira classe. Você vai comer a melhor comida. Você vai beber a melhor bebida. Você vai vestir roupas caras, finas. Você vai ter uma experiência maravilhosa. Você vai nadar com golfinho, vai nadar com baleia. Eu não curto esses negócios, mas para quem gosta, né? Vou lá na Disney, vou conhecer o Mickey, sei lá. A viagem dos seus sonhos. Não foi essa a proposta que fizeram para Jesus lá no céu. Jesus cercado de glória e honra, aquele que resplandece a glória do Pai, cercado de anjos, céu, coisa perfeita, maravilhosa. Jesus, estou com uma ideia aqui. O que você acha? Você vai fazer uma viagem para a terra de 33 anos. Como que eu vou? Você vai pelo Espírito Santo, vai ficar já de cara 9 meses incubado no ventre de Maria. Estou entendendo. Aí você vai nascer, e você não vai saber falar nada, você não vai se expressar, você vai estar vazio de toda a divindade, você vai ser feito como qualquer um dos homens, e vão ter que trocar a sua fralda. Fralda é aquilo que os homens usam quando é bebezinho, né? Porque elimina. Você vai ter que se alimentar sugando o seio de uma mulher para receber o nutriente. Eu vou ter que sugar o leite de Maria. Maria, sua futura mamãe.
mulher abençoada que eu escolhi, que é ela que vai cuidar do seu lar. Está entendendo? Aí Deus foi dando um feedback para ele. Chega lá, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Aí seu pai vai morrer, você vai ter que assumir a liderança da sua casa, você vai ter que cuidar da sua mãe, de todos os seus irmãos, prover a necessidade deles. Mas quando tiver 30 anos, você vai ser batizado, aí de cara você já vai para o deserto. O deserto, vai ter hotel lá, é Dubai? Não, é só o deserto mesmo, é só areia mesmo. E o que eu vou fazer lá? Você vai ser tentado pelo diabo. Vai ler quem levou Jesus para o deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1. Depois de ser batizado, foi Jesus levado ao deserto pelo Espírito Santo, a fim de ser tentado pelo diabo. Aí você vai ficar lá de boa, sol, todo dia, muito, muito, muito frio à noite, com todos os animais peçonhentos que podem habitar em um deserto, e você vai sofrer sede, você vai sofrer fome, tá bom? Muita, muita fome, muita sede, vai ser um período muito difícil. Mas 40 dias depois, acabou. Não, aí vai aparecer o próprio diabo para bater um lero com você. Ele vai tentar fazer você pecar e cair, você tem que ficar firme. Eu estou entendendo. E aí acabou. Não, aí só está começando. Aí você vai andar por toda parte, vão tentar te apedrejar, vão chamar você de louco, lunático, endemoniado, vão desacreditar em você. Depois vão te prender, vão te injustiçar, você vai sofrer uma tortura psicológica muito grande, você vai chegar a suar sangue. E depois você vai ser julgado, injustiçado, vão cuspir em você. Depois você vai ter que andar pela Via Cruz, um caminho de cerca de 2 a 3 quilômetros nu, carregando uma cruz de madeira, que depois você vai ser pregado nela. Vai ficar lá pregado durante horas, depois por fim vai morrer mesmo, vai morrer. Daí você vai ficar enterrado, sepultado durante 3 dias, depois você vai ressuscitar. Topa! Vou fazer uma proposta para você. Nós estamos precisando capinar um lote lá no acampamento, no sítio da igreja. 3 dias lá capinando, sem água, sem comida, sem nada. Alguém topa? Está entendendo a proposta que Deus fez para Jesus? E ele jogou o jogo, jogou a regra, do mesmo jeito que eu e você, com as mesmas armas, com as mesmas ferramentas, tudo. Jesus ele foi aperfeiçoado através do sofrimento. Eu e você temos uma diferença muito grande para Jesus. Jesus, toda vez que ele era tentado, toda vez que ele sofria, a Bíblia diz que ele vencia aquilo e era aperfeiçoado. Eu e você, às vezes tropeçamos, às vezes acertamos. Às vezes tropeçamos, às vezes acertamos. Jesus não. Ele era tentado e aperfeiçoado. Ele sofria e aperfeiçoado. Por quê? Toda vez que ele era tentado e sofria, ele conseguia perceber e entender o que eu e você sentíamos. Só que ele não declinava, ele vencia. Vamos continuar a leitura do texto. Versículo 11. Diz assim: Ora, tanto aquele que santifica quanto os que são santificados tem agora o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de nós, a nos chamar de irmãos, de seus irmãos. Presta atenção. Você tem vergonha de alguém? Tem jovem que tem vergonha do pai e da mãe, né? Chega o pai e a mãe lá na escola, quer entrar debaixo da carteira, né? Ou quando a gente já é grande, eu sou grande, minha mãe vai lá e, sei lá, às vezes me vê na rua, fala, meu filhinho, olha o meu tamanho, mais de 100 quilos. Maior que eu, sou um boi. Filhinho, né? Meu apelido quando eu era criança era Curumim. Olha o Curumim. Aí pergunto, por que Curumim? Porque ele arrancava fraldinha e ele andava peladinho para a rua. Mãe. Sabe aqueles amigos trambelhados que a gente tem? Que vem vindo na nossa direção, vem capotando, caindo, tropeçando, e você fala, nossa. Nós somos esses, amém? Jesus, a Bíblia diz que ele não se envergonha em nos chamar de irmãos. Gente, irmão significa igualdade. Ele jogou o mesmo jogo, ele venceu, eu e você só perdemos. Ele jogou, venceu, perdeu, mas ele não se envergonha de falar, ó, esse aqui é meu irmão. Esse aqui é o meu irmão, ele é igual a mim. Ele é igual a mim.
Ele é igual a mim. Em Apocalipse narra que Jesus ele tem as marcas até hoje da crucificação. Estevão, quando estava sendo apedrejado, levantou os olhos e disse que viu a Jesus Cristo. Por que ele disse que viu a Jesus Cristo? Porque ele conhecia Jesus Cristo aqui da terra. Ou seja, Jesus Cristo habita no céu com uma forma parecida do que ele habitou aqui na terra. É claro que com o corpo glorificado. Ou seja, ele ainda é a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele assumiu a glória, ele assumiu o poder, mas ele não perdeu isso aqui que ele fez, a forma que ele assumiu nossa, porque ele não se envergonha. Ele não falou, não, agora eu vou assumir uma forma diferente. Ele recobrou o poder, ele tem glória, mas a Bíblia narra a ele com a cicatriz, a Bíblia narra ele com a marca. Ele apareceu assim para os discípulos, ele não se envergonha de nós. Ele não se envergonha de nós. Ele não se envergonha de nós. Às vezes a gente percebe que tem amigo nosso que de repente em algum lugar tem vergonha nossa. Às vezes você joga muito mal futebol, aí você erra um gol muito fácil, aí pergunta, quem que trouxe esse rapaz para futebol? Não foi você que trouxe? Não é seu amigo? Você... Aí, não, sei lá, ele apareceu aí. Sei lá quem trouxe. Jesus ele não se envergonha. E sabe o que eu acho fantástico? Ele faz duas coisas. Ele nos chama de irmãos. Irmãos, primeira coisa que fala é da igualdade. Ele está falando que nós somos iguais. Segunda coisa, ele está dividindo o Pai conosco. Porque se somos irmãos, temos o mesmo Pai. Ele divide o Pai conosco. Ele divide o Pai, porque o Pai não era nosso, o Pai era só dele. Ele morreu como unigênito e ressuscita como primogênito. O Pai era só dele. Gente, a gente não gosta de dividir nossas coisas. É ou não é? É difícil, vou dividir minhas coisas. As meninas, vou dividir meu batom, vou dividir meu rímel, né? As meninas amam essas coisas. Dividir aquele perfume caro. Jesus não está dividindo perfume, não está dividindo aquela caixa de bombom. Meu irmão, ele foi para a Europa, falou que trouxe uns bombons e colocou numa bomboniere. E ele pegou o resto dos bombons e guardou. Foi um amigo na casa dele, ele conta, mas ele não ficou bravo, muito amigo dele. E ele falou, pessoal, bombom que eu trouxe da Europa, né? Come diferente. Aí o pessoal foi lá, comeu, e o amigo dele comeu tudo. Um amigo foi lá e comeu tudo, tinha uns 10 bombonzinhos. Mas era, tinha várias pessoas, então era para um pegar cada um, né? Tinha uns 4, 5. Ele foi lá, comeu todos os bombons, não satisfeito, foi fuçar no armário, achou o saco de bombom aberto, comeu todos os bombons. Meu irmão chegou lá, ele estava comendo que nem pipoca na sala. A gente... Meu irmão falou, o que você está fazendo? Oh, muito bom isso aqui, claro que é bom. Gente, Jesus dividiu algo muito bom com a gente. E não foi bombom vindo da Europa. Ele dividiu o Filho, ele dividiu o primogênito. E Jesus, por sua vez, dividiu o Pai, o Criador, o Deus do universo. E aí nós ficamos assim, então, eu pego firme com Jesus ou não pego? Me mata agora, me dá um raio na cabeça. Aí a pessoa, eu vou para Jesus ou eu vou para a loira? 1,70 m, cintura fina, coxa grossa. Eu vou para Jesus ou vou para o morenão, barriga de tanquinho, olho verde, cabelo tchan? Fica na dúvida, dá uma balançada. Eu vou para Jesus ou eu vou para a fama? Eu vou para Jesus, para onde que eu vou? Gente, não dá para comparar. E detalhe, os irmãos aqui, que estavam sendo tentados, não era esse tipo de tentação que eles estavam sofrendo. Eles estavam sendo tentados para voltar para o judaísmo. Eles não estavam sendo convidados para ir para o satanismo, para rituais de comer criancinha. Não, eles iam voltar a guardar o sábado, não comer carne de porco, ir ao templo, fazer sacrifício. Veja, eles não estavam voltando para o... Entendeu? Mas nos nossos dias, não. Nos nossos dias, não. Entendeu? Pessoa, eu vou para Jesus ou vou dar uma volta pelado na avenida? É um negócio assim. Meu Deus do céu, me dá coisas. Vamos continuar o texto. 12. Noutra ocasião, ele disse, porei minha confiança em Deus.
13. E ainda numa outra vez, vejam aqui, estou com os filhos que Deus me deu. Era tudo que Jesus está dizendo. O 14. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos, feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana. Pois somente como ser humano ele poderia morrer. E morrendo, derrotar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Ou seja, o texto vai explicar de forma clara aquilo que eu estava falando anteriormente. Ele tinha que nascer em forma humana, feito de carne e sangue, para poder derrotar o diabo em condições de igualdade. Para poder nos dar a salvação nas mesmas condições. O 16. Todos nós sabemos que ele não veio socorrer anjos, mas sim os descendentes de Abraão. E era necessário que Jesus fosse como nós, os seus irmãos, a fim de que ele pudesse ser diante de Deus o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, para perdoar os pecados do povo, pois visto que ele próprio agora já passou pelo sofrimento e pela tentação. Quando sofremos e somos tentados, ele sabe como isso é. E é assim que é capaz de nos ajudar. Aleluia! Aleluia! Ele veio como sacerdote para experimentar. É por isso que ele é fiel, ele é misericordioso. Ele senta do seu lado quando você peca. Ele fala assim: ei, cabeção, mas não esquenta não, eu sei como que é. É duro mesmo. É duro. Quer mudança? Ah, eu quero, Jesus. Então vai, coloca de pé, vamos orar, vou te ajudar. Ele te abraça. O duro é quando ele se coloca do seu lado e fala: e aí, filho? Eu sei o que você está passando. Vão mudar? Ixi, Jesus, agora eu não estou muito afim não. Fica de boa aí que eu vou dar mais um rolê. Oxi. Aí não dá. Enquanto os seus lábios estiverem cheios de arrependimento, de gratidão, de misericórdia, de busca, ele sempre vai estar ali. E não estou dizendo que ele vai embora quando você não está assim. Só que você vai dando gelo nele, ele ali você. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele fez tudo isso por nós. Jesus, ele nos perdoa e ele nos socorre, porque ele sabe em tudo que nós somos tentados. Tudo que nós somos tentados, Jesus, ele tem profunda identificação. Coloque-se de pé. Eu quero orar por essa palavra, eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu estou carente, pastor. Jesus sabe o que é isso. Pastor, eu passei fome. Jesus sabe o que é passar fome. Pastor, eu sinto muita pressão da minha família, muita responsabilidade. Jesus sabe o que é isso. Todo tipo de sofrimento, dor psicológica, Jesus passou. Todo tipo. E ainda até aqueles tipos que a Bíblia não narra, que ele não sofreu, ele consegue se identificar porque ele sofreu de uma forma tão intensa que ainda se porventura ele não sofreu a mesma coisa que você em alguma área igualzinho, o sofrimento e a intensidade é igual. Vou te dar um exemplo. A Bíblia não narra que Jesus foi violentado sexualmente. A Bíblia não narra que Jesus sofreu pedofilia ou que ele sofreu um estupro. A Bíblia não narra isso. A Bíblia não narra. Também não posso dizer que Jesus sofreu. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Então quero dizer o seguinte, que ainda que Jesus não tenha passado por isso, a Bíblia fala que ele não narra que ele passou por isso. Ele consegue se compadecer de você, porque ele sofreu de formas psicológicas tão sérias e tão agudas e tão profundas, que ainda que alguma coisa, pastor, eu perdi o dedinho, eu furei um olho, a Bíblia não diz que Jesus furou o olho, não importa. Todo o sofrimento que ele passou, a angústia, a agonia, dá para se chegar lá. A Bíblia diz que Jesus, não fala que Jesus teve filho. Pastor, eu perdi um filho, Jesus perdeu o filho? Bom, a Bíblia não diz que Jesus perdeu um filho porque ele não tinha filho. Mas todo o sofrimento que ele teve se equivale. E se for comparar, Jesus não perdeu um filho, ele perdeu a raça humana, lá no Jardim do Éden. Então é por isso que Jesus, ele se tornou perfeito, através do sofrimento. Ele tem essa identificação conosco. Eu quero orar por isso. Para que essa verdade seja formada dentro de você. Pai, eu oro em nome de Jesus.